Do ponto de vista do cérebro, o que ele tá tentando fazer quando ele é bipolar? Ele acha que ele tá fazendo certo, né? O cérebro, só pensando nele. Ele acha que ele tá tomando a melhor atitude ali, disparando esses neurotransmissores. O que ele tá querendo ali quando ele dispara isso? O que acontece muitas vezes, por exemplo, a gente tem um mecanismo de estresse que todo mundo tem. Você viu uma situação agora, um cachorro bravo entrou no estúdio, sei lá. A sua amígdala vai disparar, a amígdala é um pedacinho do seu cérebro, vai disparar uma mensagem pro seu hipotálamo, que é outra parte do seu cérebro, vamos chamar ele de chefe, né? E o chefão é o hipotálamo, né? Que vai mandar uma mensagem pro gerente, que seria a hipófise, outra glândulazinha, vai mandar uma mensagem lá para sua glândula suprarrenal, que fica em cima do rins, que é o funcionário, para falar o quê? Produz aí adrenalina e cortisol. São dois hormônios de estresse que jogam no seu sangue, né? O chefe para o gerente funcionário produzindo adrenalina e cortisol. Esse é um mecanismo normal para todo mundo, é isso que acontece. O problema é que na bipolaridade esse mecanismo está hiperativado. Quer dizer que eu não tenho apenas uma pequena liberação em um momento específico. Eu tenho uma liberação muito maior. Um mecanismo que está reagindo muito mais. Esse é um dos mecanismos que acontecem no cérebro, né? Uma amígdala aumentada e com isso essa produção de adrenalina e cortisol super aumentada no seu sangue, causando todos os sintomas que a gente está falando. Por exemplo, muita gente acha que bipolaridade é feliz e triste, né? Então, esse seria o conceito que muita gente teria. Quando, na verdade, a irritabilidade é que é o sintoma mais comum que existe. Então, um mecanismo no cérebro que acontece é esse. Outro mecanismo no cérebro que acontece é aquela elevação dos neurotransmissores, né? Que eu falei da dopamina, glutamato e da noradrenalina, né? Neurotransmissores são como mensageiros, né? São como carteiros entre uma célula do seu cérebro e outra, né? Então, você tem duas células, são os neurônios, e eu preciso me comunicar, né? Mandar um WhatsApp, qualquer coisa, né? E os neurotransmissores são isso. O cérebro está exacerbando algo que seria, em teoria, normal, mas fica exacerbado na bipolaridade nesse momento, né? Outro mecanismo que acontece é o quê? Eu aumento a inflamação, coisa que chama de citocina. Citocina é como se fosse o mensageiro entre as células do seu sistema imune. Você tem um sistema imune, você tem duas células ali, né? Célula 1, célula 2. Elas precisam conversar, precisam mandar mensagem. Todo mundo precisa se comunicar. Quem que comunica? A citocina, que é o mensageiro entre eles, né? Tem nomes bonitinhos que os cientistas deram, né? Interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa, por aí vai. Essa aí está aumentada. Está aumentada. Então acaba tendo um estado pró-inflamatório na bipolaridade. Pensa como se o cérebro estivesse pegando fogo, esteja inflamado, né? Isso acontece na depressão, isso acontece na mania também. Sabendo dessas alterações, tem outros tipos de alterações também, mas sabendo dessas que são os principais, a gente começa a pensar em como tratar isso. Qual seria a forma de não deixar esses mecanismos no cérebro, que acontecem no cérebro, é algo real, né? Isso é importante esclarecer. Bipolaridade é algo real que acontece no cérebro, é um desequilíbrio químico que está ocorrendo no cérebro. Alguns desses mecanismos eu citei. Não é personalidade, não é falta de Deus, não é porque a pessoa quer, não é preguiça, nada disso. É um mecanismo que está ocorrendo ali no cérebro. E agora, sabendo disso, eu preciso saber como que eu combato isso. Como que eu faço para que esses mecanismos não disparem e eu tenha sintomas como de depressão ou da fase de mania, né? Qual é o gatilho para esses três sequências de coisas que tu falou acontecerem? Ele tem que ver alguma coisa ou é do nada? O cérebro tá trabalhando sozinho de acordo com isso que tu falou. E eu tô no computador e daqui a pouco ele dispara e eu começo a entrar numa fase assim. Excelente. A gente sabe muito de bipolaridade porque o primeiro remédio que foi inventado para bipolaridade foi em 1949, que foi o lítio. Então, por séculos, tudo que a gente fez foi observar a pessoa. Você não tinha tratamento medicamentoso, farmacológico, né? Então, a gente sabe exatamente como que acontece na vida de uma pessoa. Em geral, é o quê? Ela tem a primeira fase, o primeiro episódio de humor na vida dela, que, em geral, tem um gatilho externo. É o que você está perguntando. Tem um gatilho externo. Então, aconteceu algo. Um divórcio, terminou com a namorada, perdeu o emprego. Aí lá no segundo episódio que ela tem outro gatilho externo. Seja o estresse que for. Excesso de trabalho, um chefe chato.
Já lá no 3º, 4º episódio, começa a ser espontâneo. Então agora eu não preciso mais de um gatilho externo, eu não preciso mais de um estresse externo. Eu preciso de nada, porque o cérebro aprende a ficar doente do mesmo jeito que ele aprende a ficar saudável. Isso é muito importante da gente entender. Tem um estudo que ele funciona como, né? É uma sacanagem com os ratinhos, mas fizeram o estudo. Mas era o quê? O cientista ia lá, dava um choque no cérebro do ratinho, ele tinha uma convulsão, se debatia. No outro dia lá, dava choque no ratinho, tinha convulsão. No outro dia tinha convulsão. Até que, nos outros dias subsequentes lá, não dava mais choque e ele começava a convulsionar. E não dava mais choque e ele começava a convulsionar de novo. O quê? O que antes era provocado se tornou o quê? Espontâneo. O que era provocado se tornou espontâneo. Além de um outro mecanismo que a gente chama de sensitização, que tem um nome bonito para chute na canela. Eu costumo brincar que é chute na canela, né? Você toma um chute na canela em um lugar, doeu, você vai ficar chateado. Mas se eu dou outro chute no mesmo lugar, dói mais. Se eu dou outro, dói mais. Até que vai doendo cada vez mais aquela área, porque eu estou chutando sempre no mesmo lugar. Pensa que uma fase de humor de depressão ou de mania é isso, é um chute no cérebro. É um chute no cérebro, né? Então, o que acontece na sensitização? Os episódios ficam com sintomas mais graves, mais intensos, demora menos tempo entre os episódios. Então, eu tive um episódio em 2015 e o outro só em 2020, 5 anos de intervalo. Mas o próximo vai ser 3 anos. Então, eu reduzo o intervalo entre as crises e pior, ele responde menos ao tratamento, aos medicamentos que a gente tem disponível. Essas 3 coisas aí é o que acontece na sensitização, que é esse mecanismo de primeiro é gatilho, depois se torna espontâneo. Por que, por exemplo, esse gatilho que a gente estava falando agora, o cara teve um gatilho lá com 10 anos, 12, e foi a primeira coisa que fez ele ter isso? Por que esse gatilho não desencadeou outra doença e desencadeou especificamente bipolaridade? Porque qual que é a questão aí? A bipolaridade, a gente tem 90% de herdabilidade, né? Então, herdabilidade é um nome difícil para quem é o culpado. Quem é o culpado aqui desses sintomas, né? 90% de herdabilidade é a maior herdabilidade que existe na psiquiatria. Ganha de ansiedade, depressão, de toque, qualquer coisa, esquizofrenia. Não tem nada que tenha uma herdabilidade tão grande quanto a bipolaridade, 90%. Então, a genética é culpada, basicamente, né? Você ouve muito falar que questões assim de saúde mental tem a ver com genética, mais a interação no meio, né? Na bipolaridade tem a ver com muita genética e também com a interação no meio. Mas basicamente, por que essa pessoa desenvolveu bipolaridade e não ansiedade? Pela genética. A culpa é da genética. Se a pessoa não tem um histórico familiar, ela não é bipolar. Esquece, não é isso que acontece. O que acontece na bipolaridade é o seguinte: a pessoa tem bipolaridade e a mãe ou o pai tem, o tio ou tia tem, os avós têm. Você vai encontrar muitas pessoas em uma parte da família ou 2 partes. Só que muitas vezes, se até o Kanye West e a Rita Lee têm dificuldade de receber o diagnóstico, seus familiares não receberam. Mas eles tiveram outras coisas. Dependência com álcool, problema com álcool, ou muita impulsividade. Nossa, aquela pessoa é tão difícil, que pessoa difícil, impulsiva. Ou depressão que não melhora nunca, desconfia. Se a depressão não melhora nunca, é provável que ela seja bipolar e não uma depressão não bipolar. Tem que desconfiar. Ou casos de suicídio na família, porque a bipolaridade é a doença que mais suicida, né? 15% das pessoas, né? Então você não vai encontrar, meu avô era bipolar. Não, mas você vai encontrar, meu avô tinha dependência com álcool, era super irritado, era impulsivo, tinha época que ele ficava super para baixo, não saía de casa e por aí vai.